Francina e Clérvios. Essas duas pessoas foram consideradas mortas, ele em 1962 e ela em 1976. Nos dois casos, os corpos deles foram levados ao necrotério e depois foram enterrados. O túmulo do homem ganhou até uma laje dias após o sepultamento. As famílias de luto choraram pelos seus mortos e seguiram suas vidas com os parentes falecidos guardados na memória. Mas, para espanto geral, muitos anos mais tarde, os dois reapareceram vivos. Ele contou que foi arrancado da sepultura e transformado em zumbi por um feiticeiro para quem passou a trabalhar como escravo nos campos de algodão. Ela foi encontrada vagando pelo mato já na década de 1980 e foi reconhecida pela mãe graças a uma marca de nascença. Olá, amigos da história! Esse é o relato de zumbis da vida real, de mortos que caminham entre os vivos no Haiti. Centenas de casos como esse já foram registrados no país e levaram pesquisadores a buscar entender a origem desse mistério. Uma história fantástica e macabra que envolve religião, magia e ciência, e que também gerou estudos acadêmicos, livros, documentários e até um filme de 1988, intitulado no Brasil de A Maldição dos Mortos-Vivos. A trama foi inspirada em personagens reais, como o zumbi Clérvios Narcís, um feiticeiro, ou bokor, como é chamado na prática do vodu africano, e no trabalho do etnobotânico e antropólogo canadense Wade Davis, que morou 3 anos no Haiti para pesquisar esses eventos bizarros. Mortes repentinas, como a de Clérvios Narcís, que aos 43 anos de idade deu entrada no hospital passando mal, reclamando de dores e cuspindo sangue. E a situação só piorava a cada hora. Morreu 3 dias depois. O atestado de óbito, assinado por um médico americano e outro haitiano, apontou a hipertensão maligna e o edema pulmonar como causas da morte. O funeral foi no dia seguinte. Mas 18 anos depois, uma mulher chamada Angelina Narcís foi abordada por um homem no vilarejo onde morava. Era o irmão dela, Clérvios, que a última vez que foi visto estava morto num caixão no cemitério. Ele se apresentou usando um apelido de infância que só os irmãos conheciam e falou de coisas que ninguém fora da família poderia saber. O retorno do mundo dos mortos foi explicado com detalhes literalmente assombrosos. Clérvios contou que ouviu os médicos declararem que estava morto e também ouviu os prantos dos parentes e até sentiu um prego do caixão perfurar a bochecha dele e mostrou a cicatriz. Ele disse que uma noite foi retirado da sepultura por um feiticeiro vodu e reanimado com um tipo de líquido que bebeu. E a partir daí passou a fazer trabalhos forçados na fazenda daquele homem. Somente depois da morte do bokor, que comandava tudo, é que Clérvios se livrou do jugo e do feitiço da zumbificação e conseguiu fugir. E relatou que mais de 100 zumbis como ele trabalhavam nas plantações, até um dia em que um desses zumbis matou o feiticeiro e todos foram soltos, vagando pelo país. Vários ainda mentalmente confusos e amedrontados, tentando retornar aos locais de onde vieram. E aqui nessa parte da história é preciso parar um pouco para explicar duas coisas. Uma delas é a própria crença local no vodu, um sincretismo, uma mistura das religiões africanas e cristãs, e também uma expressão cultural muito forte dessa população, que vivia nessa ex-colônia da França, que hoje conhecemos como Haiti, mas que no passado se chamava São Domingos, originalmente formada por escravos e negros libertos. A partir de 1791, eles promoveram uma grande rebelião e conquistaram a independência, e essa revolução de quebra acabou levando também à abolição da escravidão em todas as colônias francesas.
O voodoo incorpora elementos de fora, de outras culturas, como o batismo católico que veio com esses antigos dominadores deles, mas a religião também tem rituais próprios marcados por muita música, dança, o consumo de animais sacrificados, o transe, a incorporação de entidades e a comunicação com os espíritos dos mortos. Agora é que entra o segundo aspecto a ser explicado nessa história. A prática da magia, utilizando ervas e outras substâncias da natureza, dos animais, que teriam o poder de transformar pessoas em zumbis, era usada como uma espécie de castigo aplicado pelo xamã, pelo sacerdote voodoo, algo que é como uma regra social do Haiti. Clérvios teria sido punido, de acordo com as tradições locais da religião, por se recusar a sustentar filhos que teve com algumas mulheres e a ceder um terreno para um irmão necessitado. Já a Francina Ileus, mostrada no início deste vídeo, teria sido castigada por adultério. Durante décadas, o Haiti viveu uma espécie de epidemia de zumbis, com gente andando para lá e para cá num estado semi-catatônico. Vários estudos descreviam essas pessoas de cabeça baixa ou com o olhar perdido, sem vontade própria, caminhando extremamente devagar e rigidamente, mal movendo os braços. Gente dada como morta, que voltava do túmulo. E o caso de Clérvios foi tão bem documentado que deu início a uma extensa investigação no começo da década de 1980, envolvendo cientistas norte-americanos de várias áreas da medicina. Eles tinham interesse na misteriosa poção usada pelos feiticeiros voodoos para colocar pessoas nesse estado semelhante à morte e que depois eram reanimadas. Os pesquisadores esperavam encontrar benefícios para a ciência, como novas descobertas sobre o sistema nervoso, por exemplo, e até mesmo para induzir a hibernação nos humanos, além de novos tratamentos para doenças como a esclerose múltipla. Amostras de um pó coletado com os feiticeiros foram analisadas e um dos ingredientes chamou a atenção. Um peixe da família dos tetraodontídeos, como o famoso e venenoso baiacu. Esses peixes carregam uma neurotoxina extremamente poderosa, um anestésico que seria 160 mil vezes mais potente do que a cocaína. Isso misturado a plantas alucinógenas e restos humanos, como ossos, por exemplo. Era a fórmula, a receita para criar um zumbi. Quando essa mistura, esse pó, era colocado em contato com a pele da vítima, entrando assim num tipo de coma profundo, confundido com a morte. E quando estavam no cativeiro, esses zumbis eram alimentados com uma ração que continha uma erva alucinógena, a Datura stramonium, conhecida aqui no Brasil como castanheira do diabo, figueira do inferno, entre outros nomes, como também erva do diabo, pepino de zumbi, trombeta de anjo, são muitos. Essa planta causa perda de memória, delírios, alucinações e desorientação, o que gerava aquele comportamento submisso e apático dos zumbis. Os cientistas descobriram muita coisa, mas outras ainda permanecem sem explicação. Mistérios de um mundo proibido, uma dimensão desconhecida entre a vida e a morte. E quanto ao zumbi mais famoso do Haiti, Clérvios Narcisse? Ele passou a viver com a família desde que retornou ao vilarejo onde morava e morreu de novo em 1994, aos 72 anos. E você, se gostou deste vídeo e quer conferir outras curiosidades como esta, deixa aí um joinha, comente aí embaixo, se inscreva no canal também para acompanhar as novidades e até a próxima com uma história a mais.